Olá, sou Neemias. Quero compartilhar a história que mudou não apenas minha vida, mas também a de um povo. Naqueles dias, Jerusalém estava devastada. Nossas muralhas estavam em escombros, deixando-nos vulneráveis e desanimados. Decidi buscar orientação em oração, pedindo força para realizar algo importante. Senti um chamado para reconstruir as muralhas de nossa cidade. Com a ajuda de Deus e o apoio de líderes, comecei a planejar a manutenção. Organizamos equipes, reunimos materiais e nos preparamos para o trabalho árduo. Enfrentamos oposição, zombarias e ameaças. Contudo, com fé e determinação, seguimos em frente superando cada desafio. Nossa união nos fortaleceu. Desde os mais jovens aos mais velhos, todos trabalharam incansavelmente, erguendo juntos as muralhas. Com a graça de Deus e a determinação do povo, as muralhas foram reconstruídas. Jerusalém foi restaurada, trazendo alegria de volta à nossa cidade. Essa jornada me ensinou que, com fé, determinação e trabalho em equipe, superamos desafios. Que essa história inspira a perseverança, mostrando que é possível reconstruir o que parece estar em ruínas. Este é o relato de como eu, um simples servidor de taças, me tornei uma pessoa de grande influência e restaurei a cidade de Jerusalém. É importante compreender que estou distante da minha terra natal. Há muitos anos, meu povo foi capturado e exilado de Israel por um longo período. Meu povo havia pecado contra Deus e não se arrependeu quando fomos repreendidos. Nosso exílio veio pelas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele invadiu Israel 3 vezes, capturando e levando pessoas próximas a cada vez. Nosso banimento não deveria ter sido uma surpresa, pois o profeta Jeremias havia previsto que isso aconteceria, duraria 70 anos, e então as pessoas poderiam retornar a Israel. Anos se passaram e o rei Nabucodonosor morreu, mas ainda estamos em cativeiro. Agora rainha o rei Artaxerxes da Pérsia. Atualmente, sou um humilde servo de taças do rei. Devido às minhas responsabilidades, eu vivia em Suzã, a cidade capital da Pérsia, e morava na cidadela, ou seja, no palácio fortificado das persas. Meu corpo estava na Pérsia, mas meu coração e interesse estavam em Jerusalém, a 800 milhas de distância. Eu estava interessado em ouvir aqueles que haviam retornado sobre como estavam as pessoas e a cidade. Alguns pensar que um homem como eu tem coisas mais importantes para fazer que pensar em um lugar distante, no qual nunca esteve, e nas pessoas a quem era um estranho. No entanto, porque meu coração foi voltado para as coisas de Deus, meu coração já não era para mim mesmo, mas para os outros. Eu senti um peso pela sobrevivência de Judá. Mesmo sem ter experimentado o sofrimento deles, eu me identifiquei com eles. Um dia, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e os questionei sobre o judeu remanescente que havia sobrevivido ao exílio em Jerusalém. Eles disseram: aqueles que retornaram à região após o exílio estão em grande dificuldade e vergonha. O muro ao redor de Jerusalém está destruído e suas vítimas foram incendiadas. As notícias que recebi não eram encorajadoras. As pessoas foram chamadas de sobreviventes, o que não era um nome muito esperançoso. O estado precário das pessoas e o estado lamentável das muralhas da cidade andavam de mãos dadas. A verdade é que uma cidade sem muralhas estava completamente aberta aos seus inimigos e fácil de ser atacada. Não tinha defesa e não tinha como se manter seguro. Uma cidade sem muralhas sempre estava vulnerável e não podia proteger pessoas e bens. Se algo valioso fosse em uma cidade sem muralhas, poderia ser facilmente roubado por falta de defesa. As pessoas que viviam em uma cidade sem muralhas estavam sempre preocupadas porque não sabiam quando seriam atacadas e feridas. Todo homem está sempre preocupado com seus entes queridos. O templo poderia ser reconstruído, mas nunca seria belo, pois qualquer coisa útil seria levada rapidamente. Quando ouvi essas coisas, imediatamente minhas pernas enfraqueceram. Senti-me e comecei a chorar e a lamentar. Durante alguns dias, chorei, não comi e orei ao Deus do céu. Eu disse: Senhor, Deus do céu, o grande e temível Deus que mantém sua aliança de amor com aqueles que o amam e guardam seus princípios, que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos para ouvir a oração de teu servo que está orando diante de ti, dia e noite pelos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, incluindo eu e a família de meu pai,
cometemos contra ti. Agimos de maneira muito perversa para contigo. Não obedecemos aos mandamentos, decretos e leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te da instrução que deste a teu servo Moisés, dizendo: Se você for infiel, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, então, mesmo que povo exilado esteja no ponto mais distante do horizonte, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, como morada para o meu nome. Eles são teus servos, e teu povo que resgataste com tua grande força e tua mão poderosa. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração de teus servos, que se deleitam em reverenciar teu nome. Concede sucesso a teu servo hoje, dando-lhe favor na presença deste homem. Não reclamei ou procurei quem pudesse resolver esse problema. Porém, fiz o que sabia que poderia fazer: orar e buscar intensamente a Deus nessa situação. Eu sabia exatamente quem eu estava jejuando e orando. Há muitos deuses nos quais as pessoas acreditam, mas somente o Deus do céu pode suprir minhas necessidades. Orei a Deus sobre minha dor e estresse e deixei com ele. Veja bem, como copeiro do rei, era minha função servir-lhe vinho e provê-lo. O copeiro do rei era uma posição significativa em qualquer corte real. O copeiro era a guarda especial do rei. Ele provou o vinho e a comida antes do rei, para que ninguém pudesse envenená-lo. O copeiro tinha de ser um homem em quem o rei poderia depositar grande confiança. O copeiro tinha de ser um homem de caráter fiel e impressionante, no qual o rei pudesse depositar uma tremenda confiança. Se o copeiro se voltasse contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro fosse frequentemente consultado sobre diferentes assuntos que chegavam ao conhecimento do rei. Lembra-te da instrução que deste a teu servo Moisés, dizendo: Se você for infiel, eu vos dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, então, mesmo que seu povo exilado esteja no ponto mais distante do horizonte, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi como morada para o meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com tua grande força e tua mão poderosa. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração de teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Concede sucesso a teu servo hoje, dando-lhe favor na presença deste homem. Não reclamei ou procurei quem pudesse resolver esse problema. Eu sabia exatamente a quem poderia fazer. Orar e buscar intensamente a Deus nessa situação. Eu estava jejuando e orando. Há muitos deuses nos quais as pessoas acreditam, mas somente o Deus do céu pode suprir minhas necessidades. Orei a Deus sobre minha dor e estresse e deixei com ele. Veja bem, como copeiro do rei, era minha função servir-lhe vinho e provê-lo. O copeiro do rei era uma posição significativa em qualquer corte real. O copeiro era o guarda especial do rei. Ele provava o vinho e a comida antes do rei, para que ninguém pudesse envenená-lo. O copeiro tinha de ser um homem em quem o rei poderia depositar grande confiança. O copeiro tinha de ser um homem de caráter fiel e impressionante no qual o rei pudesse depositar uma tremenda confiança. Se o copeiro se voltasse contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro fosse frequentemente consultado sobre diferentes assuntos que chegavam ao conhecimento do rei. Lembra-te da instrução que deste a teu servo Moisés, dizendo: Se você for infiel, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, então, mesmo que seu povo exilado esteja no ponto mais distante do horizonte, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi como morada para o meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com tua grande força e tua mão poderosa. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração de teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Concede sucesso a teu servo hoje, dando-lhe favor na presença deste homem. Não reclamei ou procurei quem pudesse resolver esse problema. Eu sabia exatamente a quem poderia fazer, orar e buscar intensamente a Deus nessa situação. Eu estava jejuando e orando. Há muitos deuses nos quais as pessoas acreditam, mas somente o Deus do céu pode suprir minhas necessidades. Orei a Deus sobre minha dor e estresse e deixei com ele. Veja bem, como copeiro do rei,
Era minha função servir-lhe vinho e provê-lo. O copeiro do rei era uma posição significativa em qualquer corte real. O copeiro era o guarda especial do rei. Ele provava o vinho e a comida antes do rei para que ninguém pudesse envenená-lo. Se o copeiro se voltasse contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro fosse frequentemente consultado sobre diferentes assuntos que chegavam ao conhecimento do rei. O copeiro tinha de ser um homem em quem o rei poderia depositar grande confiança. O copeiro tinha de ser um homem de caráter fiel e impressionante, no qual o rei pudesse depositar uma tremenda confiança. Se o copeiro se voltasse contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro fosse frequentemente consultado sobre diferentes assuntos que chegavam ao conhecimento do rei. Eu sabia que não poderia começar a reconstruir os muros até ver o impacto das ruínas estavam nas coisas. Eu poderia ter pensado em tudo de bom sobre Jerusalém. Fomos solicitados a deixar Judá, mas agora estávamos de volta. Eles construíram o templo. Houve sacrifícios e espírito. Embora o progresso fosse lento, ele estava acelerando. Houve muita gratidão em Jerusalém, mas às vezes você tem que olhar para o que está errado, o que foi o que fez. Os oficiais não sabiam para onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, porque até então eu não tinha dito nada às pessoas lá, sacerdotes, nobres, oficiais ou qualquer outra pessoa que estivesse fazendo o trabalho. As pessoas e líderes de Jerusalém não ficaram apenas sentados esperando por um herói para vir e reconstruir seus muros. Provavelmente eles aceitaram que era impossível. Parecia que ninguém poderia recuperar um problema de 100 anos. Anos atrás, quando alguém tentou, os inimigos simplesmente os pararam. Então eles viveram com isso. Então eu lhes disse: vocês veem o problema em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e seus descobertos foram queimados pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e não ficaremos mais em destruição. Agora, quando cheguei e expliquei a visão para a cobertura dos muros aos líderes da cidade, houve uma quantidade tremenda de importância ligada à reunião. Era impossível completar a tarefa sozinho, e eu estaria em apuros se os líderes não me apoiassem. Contei a eles sobre a mão graciosa do meu Deus sobre mim e o que o rei me disse. Assegurei a AOS líderes que esse não era meu projeto, era o projeto de Deus. Eles responderam: vamos começar a reconstruir. Então eles iniciaram este bom trabalho. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram sobre isso, eles riram e nos desprezaram, dizendo: o que é essa coisa que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei? Eles zombaram e ridicularizaram. Tobias era uma figura poderosa por causa de suas conexões com a família do sumo sacerdote e sua capacidade de solicitar assistência dos sacerdotes. O nome Tobias significa Yahweh é bom. Um nome estranho para um homem que era um opositor da obra de Deus. Através de seus casamentos, Sambalate estava ligado a famílias sacerdotais. Esses homens eram meus irmãos e cidadãos de Jerusalém. Poderíamos ter pensado que apoiasse meu trabalho, mas não o fizesse. A oposição é sempre difícil, mas quando irmãos discordam de você, parece que você foi traído, além de tudo ou mais. Sambalate e Tobias obtiveram escárnio em seu ataque. Eles queriam que eu me sentisse zombado, estúpido e tolo. Eles demonstraram seu desdém e nos desprezaram com um tom zombeteiro. Eles me perguntaram: vocês vão se rebelar contra o rei? Essa pergunta mostra que nem Sambalate nem Tobias tinham muita fé no poder de Deus. O fato de terem feito essa pergunta mostrou que eles pensavam que o rei da Pérsia era a pessoa mais poderosa na terra. Primeiro, eles eram completamente ignorantes. Eles não tinham ideia do que estavam falando. Mesmo que não tenha sabido, o rei deu sua vitória. O rei ajudou no trabalho. Em segundo lugar, eles não se importavam com o poder de Deus. Mesmo que o rei da Pérsia fosse contra esse trabalho, não importava porque o Deus do céu e da terra estava a favor. Eu não me importei com os comentários. Então eles disseram: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas quanto a vocês, vocês não têm parte em Jerusalém nem qualquer contestação ou direito histórico sobre ela. Nós construímos, construímos, construímos. O sumo sacerdote e seus colegas sacerdotes reuniram-se e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Estes eram os fechados do muro.
As barreiras eram os pontos de entrada e saída mais importantes da cidade e os locais mais vulneráveis a um ataque inimigo. Portanto, o trabalho começou em cada portão e se deixou a partir de dali. Em seguida, consagramos isso. Isso é feito para mostrar que algo é especial e separado para a glória e cuidado de Deus. Neemias envia mensagens, encorajando as pessoas a confiarem em Deus e a persistirem na construção dos muros de Jerusalém, mesmo enfrentando desafios internos e externos. Ele inspirou a população a enfrentar adversidades e se proteger dos inimigos, organizando estratégias de defesa enquanto continua acerca dos muros. Além dos desafios externos, Neemias lida com problemas internos, como dificuldades financeiras, falta de recursos e pressão social. Ele enfrentou oposição de inimigos como Sanbalate, Tobias e Gesem, que tentam sabotar o trabalho e ameaçar a segurança da população. Neemias se mantém firme, não cede ao medo ou às tentativas de desencorajamento. Ele lidera com sabedoria, encorajando o povo a não se render ao medo, enquanto busca soluções para os problemas financeiros e de segurança. Ao terminar a vizinhança dos muros, há um sentimento de vitória, mas Neemias também trabalha para promover a unidade entre as pessoas, trazendo um senso de identidade coletiva e fé. Ele promove a leitura e compreensão das leis de Moisés, celebrando e fortalecendo a fé e a comunidade. Neemias, apesar dos desafios, é um exemplo de liderança, coragem, perseverança e devoção ao seu povo e à fé em Deus. Ele deixa um legado de determinação e confiança, mantendo a esperança na restauração não apenas física, mas espiritual do seu povo.